Este ano nós temos eleições no Brasil, né? Política 2026, além também da Copa do Mundo, né? Mas esse é um assunto para outro dia. Eu sou John Aster, né, da Misticismo Soberano, e eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a relação entre política e magia, né? E soberania também, né? Que é um assunto que eu trato principalmente aqui no canal. Então, gente, primeira coisa, vocês sabem qual é a relação entre política e magia? Vocês já pararam para pensar nisso? Sem enrolação, para a gente entrar diretamente no assunto, a política, aliás, a magia, além de uma explicação mais profunda que eu sempre dou para vocês nos cursos e tudo mais, mas ela também é, né, a magia, ela também é uma forma de você influenciar o externo para modificar o interno, né? Como você influencia o mundo e as pessoas para que você, né, e a realidade em si, para que você tenha uma vida melhor, né? Resumindo muito, e é isso. Então, a magia é isso. Como que você influencia todas as coisas, né, através do conhecimento, sabedoria, ações, para que você tenha uma vida melhor, cada dia melhor. E a política, na verdade, também é basicamente a mesma coisa, mas em âmbito coletivo, tá? Então, na política, se você perceber bem, para quem entende um pouquinho mais do que a maioria, toda campanha política, por exemplo, é uma forma de ritual coletivo, né? Porque é disfarçado de estratégia, campanha, não sei o quê. Mas, na verdade, é um grande ritual, uma cerimônia, ali, uma coisa que o objetivo da campanha política, né, seja de qualquer político, de qualquer questão, é sempre, ou de uma forma negativa, manipular as pessoas para conseguir os votos delas, ou de uma forma teoricamente positiva, seria de convencer as pessoas que tal pessoa é a melhor opção naquele momento e naquele cargo, enfim. Mas nós vemos, né, que geralmente essas ações políticas geralmente tendem muito mais, né, 90% eu diria, ou mais, talvez até a totalidade, tendem mais pro aspecto da enganação, né, da manipulação, enfim. Então, prometem, 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 e chega lá, não cumprem, ou pior, né, fazem o contrário do que diziam que iriam fazer. Enfim, isso serve para todos os lados políticos ou ideologias que você puder imaginar. E outra, qual que é a relação, então, da política, né, com a magia e com a soberania nesse caso? Já que a política, ela influencia tanto a mente das pessoas e acaba, por consequência, influenciando as ações das pessoas, o dia a dia das pessoas, etc. As pessoas, geralmente, acabam tendo um candidato ou algum político ou algum partido como acabam lidando com isso, né, tratando essa questão política, geralmente da mesma forma como uma religião. E assim como a religião tem os seus pontos positivos e negativos, né, seja os negativos para te manipular, para te enganar, etc., a política é a mesma coisa. Então, quando você trata a política de uma forma religiosa, mesmo que você ache que não, que você não chame assim, mas na prática você, você começa a tratar a religião, aquele político, como o grupo ao qual você pertence, a causa pela qual você luta, e aquele político X ou Y ou Z é a pessoa que você vai confiar toda a sua esperança para que ele seja o seu salvador, para que aquela pessoa seja a solução de todos os seus problemas, que vai melhorar a tua vida, que vai resolver os seus problemas e tudo mais, né? Então, isso, na prática, é um comportamento religioso, né? E tanto quanto a gente sempre falou desse comportamento religioso, como ele é prejudicial para a soberania das pessoas, né? Como as pessoas acabam se tornando manipuláveis e enganadas, né, nesse caminho, politicamente é a mesma coisa. Então, lógico, as pessoas, nós, né, temos sim que nos manter ativos e participativos na vida pública, na vida política, porque somos cidadãos e temos sim que saber das coisas, acompanhar, entender o que está acontecendo, né? Ter uma noção minimamente geral das coisas, participar. Você pode votar no X, no Y, no Z, tá tudo bem. Você pode, você tem que participar, na verdade, até para você não ficar ignorante, né, e não saber o que está acontecendo. Você tem que saber o que está acontecendo, mas sem, né, esse é o segredo,
sem deixar que aquilo domine você, domine a sua vida, sem deixar que aquilo dite os rumos que você vai seguir na sua vida, qual caminho você vai seguir, o que você vai fazer, né? Então, em relação à soberania, como eu sempre falo para vocês, o principal poder que nós temos, né, é relembrar o quanto nós somos responsáveis por nós mesmos. É lógico, eu sempre falo, né, todo o poder que você pode imaginar está dentro de você. Você tem o poder para fazer qualquer coisa, mas tem o outro lado também. Você também, junto com todo esse poder, também tem a responsabilidade de cuidar de si mesmo. É como você trabalhar para alguém ou você ter a sua própria empresa. Então, todos têm o seu ônus e bônus, né? Quando você trabalha para alguém, você tecnicamente tem ali o seu salário garantido, ali na carteira, tudo, tem a sua rescisão depois, e aí você só tem que fazer o que está no contrato, beleza. Mas você também não vai ter a liberdade total para trabalhar de outra forma, ou às vezes alguma necessidade, enfim. Agora, se você tem a sua própria empresa, aí você tem mais liberdade, você vai ganhar um pouco mais, porém, você também vai ter que gastar mais, vai ter mais responsabilidade, mas vai ter que ter mais disciplina, né, com tudo, com o seu dinheiro, com os seus funcionários, com tudo. Então, nunca é tudo bom ou tudo ruim. Você tem que entender isso. E quando a gente participa da vida política, sim, a gente está participando dentro do que é possível, mesmo a gente tendo conhecimento das coisas que a gente tem sobre como funciona o sistema, né, do mundo. Mas o principal é que nós não podemos esquecer nunca da nossa soberania nesse sentido também. Temos que participar da vida política, da vida pública, sim, mas sem deixar que isso nos domine. Você não vai deixar de falar com alguém, lógico, você não precisa, né, ficar falando e tal, mas você não vai brigar com a pessoa, você brigar com a pessoa, porque a pessoa tem um pensamento político diferente do seu, por exemplo. Lógico, você não precisa ser a melhor amiga da pessoa, mas você não vai brigar com a pessoa por causa disso, especificamente. Entendeu? Você não vai parar de falar com a pessoa. Lógico, um dia que a pessoa te vê, você cumprimenta, trata normalmente, com respeito normal. Você não precisa ser amiga, mas você vai tratar com respeito normalmente. Você não vai assim, ah, aquela pessoa votou no X, aquela pessoa votou no Y, aquela pessoa votou no Z. Nunca mais quero ver aquela pessoa pintada de ouro na minha frente. Não, calma. Você está deixando a magia externa da política dominar o seu coração, a sua mente, o seu espírito, tudo, né? O seu dia a dia. Então, nós precisamos ter essa sabedoria de separar as coisas, né? Participar sim, não ser ignorantes nessa questão, mas tendo sempre que nós não podemos deixar que isso nos domine, tendo sempre a soberania, né, própria nas nossas mãos. E, bom, eu acredito que essa era a reflexão que eu queria trazer para vocês. Participem da política esse ano, mas sempre com sabedoria, saiba o momento certo de falar, saiba o momento certo de ouvir, saiba compreender coisas que às vezes parecem impossíveis para você de estarem certas, mas às vezes você apenas ouvindo o próximo, mesmo que você não concorde, que você ache aquilo um absurdo, né? Tô dando um exemplo aqui, mas mesmo assim, só de você ouvir, você já está fazendo a sua parte. E já está, às vezes, até ajudando aquela pessoa. Às vezes a pessoa nem acredita tanto naquilo, mas ela precisava falar para alguém naquele momento. E aí você ouviu, pronto, beleza. Depois, em outros momentos mais adequados, você pode acabar entrando um pouco mais a fundo, devagar, né, com a pessoa sobre esses assuntos, quando ela estiver pronta também, né? Então, mantenha a sua soberania, não deixe que a política invada a sua mente, a sua alma e domine, né, as suas ações no seu dia a dia. E mantenha-se sempre, né, soberano, soberana. Não deixe que essas coisas afetem você, porque sim, elas são, na prática, questões mágicas também, questões de magia, ok? Eu sou John Master, do Misticismo Soberano, e encontro vocês no próximo vídeo, mas antes de finalizar o vídeo, vou deixar aqui embaixo o link, aqui no YouTube, o link do meu curso Origem e Evolução da Magia, que você pode conhecer toda a história da magia em 5 aulas, e também, se você está assistindo esse vídeo aqui no Instagram, vou deixar lá no link da bio, é só você clicar e acessar e conhecer, beleza? Até o próximo vídeo.